Olá, que conteúdo maravilhoso, um assunto que você vai gostar muito. Sua confecção tendo facções dentro da empresa. Você vai ficar realmente com a pulga atrás da orelha. Doutor Gestão, como se eu tenho minhas costureiras, eu tenho lá minha confecção, como fazer facções? Ou o senhor está falando alguma confusão? Não entendi nada. É mesmo? O título é esse. Sua confecção tendo facções dentro da sua empresa. Olha, você vai conseguir entender no final do conteúdo e colocar em prática. Então, não saia daí, dê um pause, dê um stop, como eu sempre falo, anote tudo. São experiências de mais de 20 anos que, colocado em prática, deram muito certo. Só não dá certo se você tiver resistência, procrastinar. Então, não faça isso. Após a vinheta, como eu sempre falo, eu vou escrever aqui no quadro, ao vivo, com você. Você vai concordar comigo em alguma coisa que eu escrever e vai mudar o mindset na sua fábrica e ter a mão de obra, cortador, o acabamento, a costureira, com resultado muito melhor. Então, após a vinheta. Olá, muito obrigado que você está aqui no canal. Se é pela primeira vez, se inscreve aqui no sininho, aqui embaixo, em cima, não sei onde está. Mas toda vez que tiver um conteúdo novo, você inscrito, você vai receber. E ao final do conteúdo, se eu conseguir te ajudar, compartilhe, dê um like. Então, porque o YouTube entende que eu estou te ajudando. Você me ajuda e eu te ajudo. São mais de 20 anos, não é só teoria, tem toda uma formação, formado em confecção do vestuário há mais de 20 anos, administrador de empresa, com melhor aluno em terceirização, pós em logística e empresa familiar, tratando de uma empresa familiar, de toda essa logística e começando agora o mestrado em gestão. Eu sou apaixonado por isso, não só como gerente de várias empresas e dando consultoria e mentoria para vários empreendedores e vários empresários. Então, vamos ao que interessa, como dizia o Paulo Cintura, e o resto não tem pressa. Sua confecção tendo facções dentro da empresa. Quando você consegue realmente fazer com que essa frase seja praticada, você vai trazer os próprios colaboradores que estão envolvidos, trazer mais gente para aquela empresa. Como é que funciona isso? Se você transformar isso aqui em grupo, seja no corte, doutor Gestão trabalha com uma pessoa, mas ele pode se envolver, inclusive, com o estoque, contribuir também para arrumar matéria-prima, para poder trazer toda a fila daquilo que eu programei, enfim. Acabamento e costura, já que você está falando que talvez não tenha mais de uma pessoa no corte. Via de regra tem dois, e esses dois pode ser uma dupla imbatível. Quando você consegue entender que o bolo tem que ser dividido e o valor da peça, trazendo a mentalidade que você tem um grupo ou grupos de costura, de acabamento, como se fossem facções, todos se envolvem de uma tal forma que não existe hora extras mais. Eles vão pedir para ficar até mais tarde, vão pedir inclusive para poder trabalhar sábado. Isso eu digo em mão de obra direta, tá? Costureira, cortador, como eu dei o exemplo do cortador. Tudo tem um tempo. No corte para cortar, para infestar, tem aquele tempo. No acabamento para arrematar, para revisar, para pregar o ilhós, casear, colocar um botão. Tudo tem um tempo. E na costura também não é diferente. Todo produto vai ter um tempo. Como você vai para a facção, não tem um tempo de costurar? De forma que todos juntos se unam com raciocínio, corte, costura e acabamento com célula. Você vai envolver todos de uma tal forma que o bolo que você entendeu no início do conteúdo você vai dividir. O resultado produtivo, eu afirmo para você, não vai ser menos de 30%. Mas, doutor Gestão, 30% é muito pouco. Como eu disse, não vai ser menos de 30%. Tem casos de experiências que chega a 60% a 70%. Doutor Gestão, não chega a 100%? Chega, mas são casos muito raros. Com isso, valendo o valor de peça, você vai multiplicar pela quantidade de pessoas e esse valor vai ser dividido por eles, mão de obra direta. Agora é claro, aquela brincadeira. Se a mulher tem regra, sua empresa tem regra. Faltou,
aquele dia que o cortador, o acabamento, a costureira faltou, ela deixou de ganhar. Você não pode tirar do pagamento, a lei não permite isso, mas vai deixar de ganhar, isso mesmo, deixar de ganhar. Ao final do mês, vai ser perceptível que você não descontou porque a lei não permite, vai deixar de ganhar. Qualquer que seja o problema com o atestado, aquele dia da premiação, quando foi dividido por eles, por elas, a pessoa não vai ganhar. Essa é a linha de raciocínio. Chegou atrasado, como é que é? Vai descontar uma parte? Saiu mais cedo? Isso o grupo pode combinar, interagir para ver qual é o melhor caminho. O mutante do valor, se eu tenho 2.000 peças para cortar, ia colocar 2.000 peças. Quanto é que é o valor do corte, do acabamento, da costura? Multiplica isso por 200, divide pela quantidade de pessoas envolvidas. Agora, precisa ter polivalência. Tanto no corte, o cortador saber infestar, o infestador saber cortar, e vice-versa na costura. No mínimo, trabalhar em 2 máquinas. No acabamento também. Se eu não sei trabalhar com a máquina de ilhós, eu vou aprender com a caseadeira, com a máquina de botão. Isso cria uma linha de raciocínio, um entrosamento muito bom. Você acaba com a hora extra, começa com o mês zerado. O resultado disso tudo é realmente maravilhoso. Você tem que pensar com raciocínio de célula, não de layout, e tampouco pensar em jogar tudo para a rua. É claro que mesmo que você tenha uma capacidade industrial, você pode melhorar ela. Porém, todavia, se o que você vendeu comercial ultrapassa essa capacidade industrial, claro que você vai continuar com a facção. Mas muitas das vezes a capacidade instalada industrial, ela está mal gerida, ela está mal mensurada, ou então foi feito cálculos errados. Aí que entra a ideia de você trazer todo mundo em conjunto, grupos, tá? Para que todos saibam. Quando, por exemplo, no acabamento tiver muita produtos para poder casar e colocar botão, se naquela hora eu tenho que sair por X peça, eu vou ajudar aquela menina. Na costura a mesma coisa. Precisa sair 1.000 peças na bainha, tem 800, eu vou levantar na máquina e vou ajudar. O raciocínio não é individual, raciocínio em grupo, de forma, quando você tem o valor nesse produto, não importa se eu sou muito boa na colarete, na overlock, se eu prego muito bem botão, se eu trabalho muito bem chapando bolso, se eu trabalho colocando bem uma gola, não importa qual o produto. Não importa você ser, por exemplo, vou dar um exemplo, o Neymar, se você não vem buscar a bola no meio de campo, se você não ajuda os amigos, com esse raciocínio de grupo, célula de produção e valor de peça, você vai ter facções dentro da sua empresa. Você vai produzir, na verdade, muitas vezes, aquilo que você jamais imaginaria. Mesmo quando você tem a quantidade de pessoas, tempo e eficiência, você vai ter a capacidade. Isso supera a capacidade industrial, porque vai valer dinheiro. Existem várias formas de você premiar eles. Sair mais cedo, levar no cinema, sortear uma peça que você produz. Mas o que eu mais vejo nesses meus anos todos que deu certo é você trabalhar com dinheiro, premiação. Então, tente colocar isso em prática. Eu vou escrever aqui, ó, polivalência. Polivalência. Para ficar bem claro na sua cabeça. Premiação. Premiação em dinheiro, tá? O exemplo que eu dei, o melhor caminho é o dinheiro. Depois, envolvimento. Envolvimento. Seja corte, costura, acabamento. Saber o tempo de tudo. E aqui, regras. Você precisa adotar regras. Não há uma receita de bolo, mas essas que eu falei dá muito certo. Chegou mais cedo, sai mais tarde, você deixa para elas ou eles dizer, não vai descontar não, que a gente vai ajudar nesse período de tempo que ela chegou mais tarde ou saiu mais cedo. Colocar nome nos grupos de corte, costura, acabamento, de ator, de novela, de país, o nome que você quiser, para que se torne uma competição bastante interessante e satisfatória. O resultado disso, sempre que eu fiz, é maravilhoso. Então espero que esse conteúdo
sua confecção tendo facções dentro da empresa, você consiga entender. Aí eu botei premiação em dinheiro, polivalência, envolvimento, saber o tempo de tudo e regras. Coloca isso em prática. Corte, costura, acabamento ou só na costura. Você vai continuar terceirizando, mas você vai aproveitar inclusive melhor a sua capacidade industrial instalada. Um forte abraço aqui do Dr. Gestão. Você tem acesso às minhas redes sociais aqui em cima, aqui embaixo, inclusive o meu contato de e-mail profissional e o meu WhatsApp. Um forte abraço e fique sempre ligado nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!